Paz do Senhor Jesus. A gente tem vivido mais um momento, onde se manifesta o livro de Apocalipse, onde se revela a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou que no princípio das dores haveria rumores de guerras, doenças, enfermidades e tantas outras coisas. Mas o Senhor Jesus, ele advertiu que ainda não era o fim. E ele também disse que era por seus discípulos não vos assustardes quando todas essas coisas se iniciassem, ficassem mais evidentes. Porque sempre houve epidemias, doenças, enfermidades, guerras, mas quanto mais se aproxima do retorno do Senhor Jesus Cristo, mais essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Antes acontecia uma doença, passava muito tempo, acontecia outro. No caso de ser uma epidemia ou mesmo uma pandemia, se houvesse um terremoto, passava-se muito tempo para ver o terremoto. Se houvesse uma guerra, se passava muito tempo para se haver outra guerra. Agora, haver guerra, haver doença, haver terremotos, maremotos, quase na mesma época, só nos dias de hoje, Então, antigamente acontecia uma guerra, mas geralmente não havia uma doença logo assim seguida, ou terremoto, outra catástrofe que fosse, outra fatalidade que fosse. Hoje se acontece quase tudo ao mesmo tempo. A gente lembra ali de Jó, que se foi vendo que na vida de Jó foi vindo uma fatalidade atrás da outra, praticamente no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, de acordo com o tempo do Senhor, no mesmo tempo. Então a gente fala, a Bíblia fala ali das pragas, das trombetas, dos juízos de Deus, um atrás do outro, na mesma época, no mesmo tempo, na mesma geração, vamos assim dizer. Mas a Bíblia diz que quando viesse a acontecer essas catástrofes, essas fatalidades, praticamente na mesma geração, ainda seria o princípio das dores. Então assim, há muito mais dor ainda a vir, há muito mais sofrimento, há muito mais fatalidade, há muito mais catástrofes a virem, durante o período do juízo do Senhor. Mas só que a Bíblia fala que quando o Senhor retornasse, as pessoas iriam estar comendo e bebendo, casando e se dando em casamento. Seria como no tempo de Noé, ou como no tempo de Sodoma e Gomorra. Então assim, as pessoas estavam se divertindo, as pessoas estavam curtindo, as pessoas estavam embaladas, as pessoas estavam em festas, as pessoas assim, aparentemente assim, não estavam tendo nenhum problema, que as impedisse de curtir, que as impedisse de sair, que as impedisse de casar, ou em outro contexto, de sair por aí tendo relação sexual com quem quer que seja, Então as pessoas iam estar muito bem, aparentemente, Então, o Senhor Jesus, ele vai voltar. A volta do Senhor, humanamente ninguém sabe, mas a Bíblia fala sinais e demonstram sinais quando estivesse perto do retorno dele. E também a Bíblia dá sinais de qual época realmente o Senhor Jesus Cristo poderia voltar. Então, para o mundo, para quem não buscar Deus, estaria uma maravilha. Porque ali para Sodoma e Gomorra estava maravilha para eles. Não estava bom para Ló, porque a Bíblia fala que Ló foi um homem justo e reto na sua geração. Para ele não estava bom, A promiscuidade, as orgias. Para Ló e para a família dele, como ele, o sacerdote do lado dele, responsável pela educação da casa dele, para aquilo ali, para ele não estava bom, mas para o mundo estava.
A Bíblia fala que a volta do Senhor Jesus também vai ser como foi nos tempos de Noé. Também estava bom para o povo no mundo, bebendo, curtindo, fazendo festa. Mas para Noé, que estava ralando na arca, e a família dele, não estava bom não, né? Porque o prazer de Noé ali, nesse mundo, era estar servindo o Senhor. Fora isso, ele não tinha alegria nenhuma, a não ser para o mundo. E o contexto de hoje não é diferente. Para quem quer buscar Deus, se santificar, endireitar sua vida, andar com retidão, andar com justiça, esse mundo aqui está terrível. Mas para quem quer balada, quem quer curtição, esse mundo é ótimo. Não nessa época agora da pandemia, mas quando as coisas voltarem ao normal, as pessoas voltarem a comer e beber, a sair, a se divertir. Ontem mesmo aqui, já tinha vizinho já curtindo, sabe? Tocando música alta e curtindo. E olha que nem foi liberado totalmente. Então, quando liberar, o pessoal voltar a trabalhar, comer, se divertir, vai voltar todas as mesmas coisas. As pessoas vão voltar a se prostituir, vão voltar a adulterar, vão voltar a se drogar, vão voltar a beber, entendeu? Pessoas vão ficar criticando Deus, falando mal de Deus, não se importando com a Bíblia, não se importando com a palavra. Então, para o mundo vai estar tudo bem. Então, é nesse tudo bem que o Senhor Jesus Cristo volta. Mas o tudo bem pro mundo. Porque aqueles que são servos de Deus, que querem viver conforme a vontade de Deus, vão estar sempre passando por provações e aflições e angústias. Mas não para ficar rico, não para ser importante, não para ter as coisas desta vida, mas pelo desejo ardente de agradar a Deus. Então os sinais que estão vindo agora são um alerta do Senhor para quem é do Senhor. Há um juízo de Deus, pior do que coronavírus, HN1, gripe aviária, pior do que todas as pragas, peste negra, pior do que leucemia, lepra, câncer, AIDS. Há um juízo de Deus a ser derramado. Quando Deus levantou Faraó no Egito, e Deus enviou as pragas ao Egito, foi maravilhas para o povo de Deus. Enquanto para o Egito era praga, para o povo de Deus eram as maravilhas de Deus sendo derramadas. Aquele juízo de Deus foi para que o homem reconhecesse a soberania de Deus, tanto sobre o céu como sobre a terra. Os egípcios se firmavam muito na ciência, na capacidade humana. O povo de Deus se fiava no poder sobrenatural de Deus, crendo como Ele, o Criador da terra e céu. O homem natural, o homem sem Deus, sem a confiança em Deus, ele crê que a ciência surgiu dela própria, que a ciência é autossuficiente. O homem espiritual, voltado para Deus, ele crê que a própria ciência é uma criação de Deus. É Deus que cria a ciência. Tanto é que lá no livro de Isaías capítulo 11, do versículo 2, fala que o Espírito do Senhor é Espírito de sabedoria e o Espírito de inteligência, ou ciência ou discernimento. É um Espírito de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor de Deus. A Bíblia fala que diante do Senhor estão 7 espíritos, que são do Senhor: sabedoria, discernimento ou ciência, ou inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Eles estão diante de Deus, eles aprendem com Deus. Então a sabedoria aprende com Deus, a ciência, a inteligência, o discernimento aprende com Deus, o conselho aprende com Deus, o conhecimento, a fortaleza, o próprio temor aprende com Deus, que temor é se desviar do mal. Então, quando Deus derramou os juízos dele ali sobre a terra do Egito, não foi para o povo dele reconhecer que ele é Deus, pois o povo já reconhecia que só ele é Deus, só ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses. Ali era para Faraó e os egípcios reconhecer a soberania de Deus e ter uma oportunidade de arrependimento e de conversão dos seus pecados, abandonando a idolatria aos ídolos,
e as riquezas e a ciência material do homem. Reconhecendo que a riqueza e a ciência vinham de Deus, mas um único Deus, não de vários deuses, de um único Deus. Como a salvação da alma não vem de vários mediadores, somente de um mediador, seu Filho, o Cristo, que veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, voltou para o céu e voltará para buscar aqueles que acreditaram em sua mensagem. E acreditar na mensagem do Senhor é se arrepender dos pecados e se converter das iniquidades. E buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então, quando Deus derramou os juízos dele ali no Egito, foi para que Faraó, aquele governo, reconhecesse a soberania de Deus. A Bíblia fala que Faraó endurecia o seu coração, ou o próprio Deus endurecia o coração. Porque a santificação é um desejo de Deus, mas tem que ser um desejo nosso também. Porque da mesma maneira que Faraó endurecia, ou Deus endurecia, ele também se amolecia, ele se quebrantava. Porque quando vinham os juízos de Deus, ele mandava chamar Moisés, e ele pedia a Moisés: ora lá o seu Deus. Eu pequei, Moisés. Eu pequei contra Deus, pede para Deus tirar esse juízo. Aí Deus tirava o juízo, aí o coração dele se endurecia de novo. É como nesta época, vem o juízo de Deus, anunciando o retorno do seu Filho Jesus Cristo. Algumas pessoas pedem oração, pedem intercessão, até oram a Deus. Mas depois que tudo fica bem, voltam às suas velhas práticas de idolatria e de amor ao dinheiro, a louvor, honras e glórias humanas. Mas aqueles que amam a Deus, que buscam a Deus, que confiam em Deus acima de todas as demais coisas, não precisa de juízo de Deus. O juízo não era para o povo de Deus reconhecer Deus, mas é para o mundo reconhecer que só o Senhor é Deus. Tem uns textos, tem uns vídeos falando que o homem precisou de um vírus para reconhecer Deus, que o homem precisou de um vírus para reconhecer as coisas mais importantes, o estar com a família, né? Priorizar as coisas mais simples e etc. Isso para o mundo, mas para quem observa as Escrituras e busca obedecer às Escrituras, já tem esse conhecimento que o mais importante é a salvação da alma. Mais importante é amar o próximo. Não por causa de vírus, não por causa de praga, não por causa de algum juízo de Deus, mas por causa do seu grande amor, ao ponto de ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Porque a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. E quando eu falo povo de Deus aqui, eu não estou falando de quem frequenta a igreja, de quem frequenta templo. Muitas pessoas ali dos egípcios, eles seguiram com o povo de Deus. Eles reconheceram que o Deus que estava na vida de Moisés é o único Deus e soberano Deus. Eles acompanharam Moisés. A Bíblia fala que o Senhor enviou o Espírito Santo dele, e nós devemos acompanhar as instruções do Espírito Santo. Porque muitos que estavam lá, israelitas, murmuravam contra Moisés, murmuravam contra o Espírito que estava em Moisés. Quando Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor, eles começaram a pecar, a adulterar. Eles fizeram um carnaval. E quando Moisés retornou, eles estavam em pecado.
quando o Senhor Jesus Cristo voltar, como você estará? Você estará aos pés do monte, em oração? Ou você estará em festas, em bebedices, em glutonarias, em prostituições, em adultérios, em vícios, em amor ao dinheiro, em amor a ídolos? Ídolos não é só imagem de escultura. Pode ser um pregador, pode ser um cantor, pode ser uma denominação, pode ser uma congregação, pode ser um ministério, pode ser um pastor, pode ser a esposa de um pastor. Eles estavam cultuando um ídolo feito pelas suas próprias mãos. E antes de um ídolo ser feito pelas suas próprias mãos, ele tem que ser feito primeiro pelo seu coração. O artista, ele tem uma inspiração, e aquela inspiração ele transporta para algo que ele cria com suas próprias mãos. Mas primeiro tem que surgir no coração, na sua mente. Então, quando a pessoa vai adorar alguém, ou adora alguém, aquilo já está em seu coração. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Deus nunca aceitou ser segundo. Se Deus não for o primeiro, Ele não é mais nada. Se Ele não for o único meio de salvação da alma, se Cristo não for o único meio de salvação da alma, Ele não é nada. Se você fala que Cristo é o seu Salvador, mas fala que Maria, São Agostinho, São Pedro, que a Assembleia de Deus, que Deus é amor, que Igreja Mundial, que Presbiteriana, que Batista também é seu intercessor, ele já não é mais o seu intercessor para a salvação. Se você tem como Cristo, como único Senhor e Salvador, mas você também coloca como mediador, posição, cargo, tempo de congregado, se você está se fiando, confiando em si mesmo de alguma maneira para herdar o reino do céu, ele também não pode ser Salvador e Senhor da salvação da sua alma. Ele tem que ser único, acima de pastor, acima de denominação, acima de congregação, acima de título, acima de posição, acima de qualquer outro discípulo que tem aqui, ou já teve, ou terá, pois a volta do Senhor, só o Pai que está no céu sabe. E Ele vem numa hora que vós não esperais. É como a morte. Geralmente a morte vem na hora que a pessoa não espera. Os sinais da morte, quando a pessoa está numa enfermidade, uma doença, para morrer, é uma hora que geralmente ela não espera. Poucos têm o privilégio de serem avisados antes e se preparam para aquele momento em Cristo. Mas Deus já está nos avisando antes, pela sua palavra, que haverá um dia de estarmos diante de Deus e nos apresentarmos diante dele, perdidos ou salvos, condenados ou justificados, para estar com ele para sempre ou separados para sempre. E essa decisão ela é feita agora, neste momento, porque o dia de amanhã não nos pertence. Muitos fizeram muitos projetos, organizaram festas, congressos, tanto em congregações, em templos, como fora deles, viagens de negócio, viagens de trabalho. Surgiu um vírus, parou, não se pôde fazer nada. Semelhante é quando chegar o dia da morte. Quando morrer e partir para a eternidade, não há como se fazer mais nada. Foi com Cristo ou foi sem Cristo? Com Cristo
é ruas como que de ouro. Com Cristo é saúde, prosperidade, alegria eterna, junto ao Pai. Sem Cristo é choro, é ranger de dentes, é onde o bicho não morre, as chamas não se apagam, o sorriso nunca vem, a alegria nunca vem. As pessoas que estão no lago de fogo, que vão ser lançadas no lago de fogo, que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, com Satanás e seus demônios, e todos aqueles que não creram na mensagem de Cristo, nunca mais vão sorrir. Não pensa que lá no inferno tem festa, tem rave, tem carnaval, tem bebida, tem droga, tem curtição. Lá não tem não. Nem para o diabo, lá no lago de fogo, tem curtição. Porque no inferno, onde ele tem um domínio, ainda ele tem um certo prazer pelas almas que ele atormenta. Mas no lago de fogo ele vai estar tão atormentado que não vai ter tempo dele olhar para a vida de ninguém. No inferno ninguém fica olhando a vida de ninguém. Cada um fica gemendo na sua própria dor e na sua própria angústia e aflição eterna. Por outro lado, os que estão em Cristo, a Bíblia fala que o Senhor vai enxugar as suas lágrimas. E essas pessoas nunca mais vão chorar. E nunca mais vão sentir tristeza ou aflição. Pela alegria de estar com o Pai para sempre. Usufruindo tanto da sua presença, em sua essência, porque verá o Senhor como Ele é, na sua essência máxima e profunda, como desfrutando da nova Jerusalém e do novo céu e da nova terra que o Senhor vai preparar para quem confiar na sua palavra e perseverou até o fim. Lembre-se, a dificuldade, o juízo de Deus, as provações e até as tribulações que nós vivemos aqui, é um pequeno sinal da misericórdia de Deus. Porque por mais que alguém sofra e passe luta aqui, em algum momento ela vai sorrir. Em algum momento alguém vem com alguma solidariedade. Ela ainda pode respirar um ar. O choro dura a noite, mas vai amanhecer em algum momento. No mundo espiritual, nós vivemos em trevas, estamos em noite. No mundo espiritual, quando Cristo voltar, é um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas pelo amanhecer vem a alegria. O amanhecer é Cristo. Quando Cristo vier, é o amanhecer para os fiéis. Jesus falou para os seus discípulos: vocês estão tristes agora, mas vocês vão sorrir. E é um sorriso eterno que não tem fim. Jesus falou dos ricos do mundo: vocês agora estão sorrindo, agora vocês estão fartos, mas vocês vão chorar. E é um choro que não tem fim. Onde você quer passar a sua eternidade? Um lugar onde sua alegria não tem fim, onde a sua felicidade é eterna? Ou você quer passar a sua eternidade em um lugar onde você nunca mais vai parar de chorar, nunca mais você vai parar de sentir tristeza? A decisão é agora. Deus deu oportunidade para Faraó se arrepender. E ele até se arrependeu, mas não permaneceu arrependido. Quando Deus tirava o juízo, ele voltava a pecar. Mas Moisés não. Moisés estava firme no Senhor, com juízo ou sem juízo. Ele estava na obediência do Senhor. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.